Paulo Gaspar. Boa, Fala, Cláudio. Paulo. Uma honra estar aqui com você. Viu? Vamos parar. Duas perguntas em uma, né? Fala. Adorei aí o termo estadocracia, né? E desde sempre no Brasil e em todos os países do mundo, a estadocracia sempre utilizou os meios de comunicação, a mídia, seja lá na época no Brasil colônia até hoje, para obter os seus fins, né? A gente viu que teve uma revolução aí com o advento das redes sociais, né? Coincidiu com o povo ir para a rua, 2013, 20 centavos, e a coisa vem vindo, né? Então, a primeira questão é, você acha que hoje, eleições 2020 aí, o poder da comunicação está mais na mão dos liberais, que querem acabar com a estadocracia, ou continua com eles? E aí, complemento da pergunta, as massas adoram o discurso dos populistas, porque as massas querem assistencialismo, as massas não entendem o que é o privilégio, né? E como que a gente vai fazer o nosso discurso liberal de fim da estadocracia chegar até as massas, até as periferias? Bom, eu acho que a primeira pergunta, a gente está vivendo já há algum tempo, né, uma mudança histórica única na história da humanidade, que é a subversão da proporção de quem cria, produz e consome, né? Porque isso, por exemplo, quando a gente começou, por exemplo, a trabalhar do audiovisual, por mais ideias que você tivesse, criatividade que você tivesse, se você não fosse contratado por alguém, descoberto por alguém, você ia morrer com todas as suas ideias na gaveta. As ferramentas assim, democratizaram ao ponto, por exemplo, que um iPhone 6, 7 tem mais capacidade de memória que o projeto Apollo, entendeu? Assim, quando você pega, assim, de novo, num telefone, você grava em 4K, edita, transmite, você tem um satélite e você pode achar um público, tudo mudou. Você pega, por exemplo, na nossa época, o hábito de nos assistir era chegar às terças-feiras, depois da novela, ligar a televisão e nos assistir, a gente bombava, todo mundo comenta. Hoje, isso é muito mais fragmentado para o bem e para o mal. Um menino no interior do Piauí, gravando no seu quarto, ele consegue mais audiência ou mais seguidores do que algumas redes de televisão. Então, assim, isso tem uma coisa que revoluciona até o conceito de Andy Warhol, que era, no futuro, todo mundo será famoso por 15 minutos, no que ele tentou prever, mas bateu na trave, porque, na verdade, no futuro, que é hoje, todo mundo é mídia, entendeu? Antigamente, você recebia uma mídia e você era audiência. Hoje, você está disputando audiência. Assim, não porque você está na Rede Globo, porque você tem o Instagram, porque você tem o Facebook, porque você tem o Twitter, porque você está aqui conversando comigo, porque todo mundo hoje, na verdade, no futuro, todo mundo quer 15 mil seguidores, ou 1,5 milhão, ou 150 mil, ou o que for possível. Então, ao todo mundo se transformar em mídia, é óbvio que isso fragmenta, é óbvio que isso é democrático, e óbvio que isso é anárquico. Então, quem gosta, por exemplo, de liberdade de expressão, acha isso, opa, que loucura. Não é? Quem teme, de uma certa forma, as coisas que podem surgir disso, inclusive, porque é diferente, por exemplo, quando a gente começou, para um camarada se chatear com uma piada que eu escrevia no TV Pirata, ele tinha que ir no correio, entendeu? No dia seguinte, escrever uma carta. Então, assim, quando a gente já estava no último ano do Caceta, o cara que não gostava de uma piada nossa, não só ele se manifestava no exato segundo, dependendo de quem fosse, com um programa robô que ele mandava 1 milhão de e-mails, se quisesse. Então, ele virava 1 milhão. Isso em 2008, 2010, 2011, quanto mais 10 anos depois, entendeu? Então, a gente tem e vai caminhar cada vez mais para isso, porque talvez daqui a 1 ano ou 2 anos eu não vou saber se você existe ou não que está conversando comigo. Nem você vai saber se está falando comigo de verdade ou não. Então essas coisas são assustadoras, essas coisas são fascinantes, e essas coisas não vão voltar atrás. A não ser que caia um meteoro, extingua tudo, a gente só vai daí para frente. Não adianta meio assim. É que nem reclamar do telefone, reclamar da água encanada. É isso aí, bicho. Agora, temos desafios, obviamente.
a partir daí. Isso na questão da mídia. Desculpa, qual foi a sua segunda pergunta que eu falei? Como é que a gente vai levar o discurso liberal para as massas? Cara, eu acho que o discurso para as massas, eu não acho que ele tem. Eu acho que para mim tem que levar o discurso que importa. Não é o discurso se ele é liberal ou não é liberal. Para mim, de novo, é o seguinte: para mim, a gente tem um momento de inflexão que agravou mais ainda, porque nós temos um problema macroeconômico, um problema macroaritmético, é um déficit que se avizinhança para caramba, e a gente tem que discutir cada vez mais gasto público. A gente tem que discutir gasto público com quem não é liberal, com quem é liberal, porque é aí que está o nó da questão. Porque você não consegue sair da lama que você está. A gente, de novo, vamos lá, a gente tem os segundos piores alunos de ciência do continente americano. A gente só ganha da República Dominicana, sei lá por quê. Não tenho a menor ideia porque que a República Dominicana faz de pior com a gente só consegue ganhar da República Dominicana. A gente leva 5 anos para alfabetizar metade dos alunos. A Argentina alfabetiza 100% em 1 ano e pouco. Quando você fala de mais verbas, está tudo certo, mas não é mais verba, porque o professor argentino ele não é milionário. O professor uruguaio não é milionário. E a gente tem um rendimento melhor, eles têm um rendimento melhor que a gente. E aqui do lado, não estamos falando de Noruega, não estamos falando de Beijing, nós estamos falando de Argentina, nós estamos falando de Chile. A gente está para trás, a gente dos BRICS, dos BRICS, a gente é de todos os BRICS, que ninguém nem fala mais de BRIC, a gente tem o número de patentes por ano, a gente está em último lugar, muito longe do penúltimo, que é a África do Sul. Entendeu? Não é os Estados Unidos, não é a China, entendeu? Então a gente tem um caminho enorme a percorrer. Então, para a gente percorrer esse caminho, a gente está disputando o quê? Recurso. E recurso, a gente não pode desperdiçar recurso pagando R$500 mil de pensão para desembargador. A gente não pode desperdiçar de recurso numa puta de uma pandemia morrendo 100 mil pessoas e você não consegue cortar um auxílio gasolina, um auxílio vestuário. Você tem que parar de alimentar a corte. Então, por isso, mais do que eu acho que você discutir o que é liberalismo ou não é que é liberalismo, é identificar qual é o inimigo comum. Eu acho que o Collor fez a pior coisa do Collor para mim, que foi ele identificou ele que era o Marajá, que todo mundo entendeu e por isso que ele foi eleito, mas ele foi tão desmoralizado que ele desmoralizou até boas causas, entendeu? E você tinha efetivamente esse camarada que é o inimigo do povo brasileiro, por que Brasília tem a maior renda per capita do Brasil? Por que o Lago Sul é a maior concentração de ricos do Brasil? Porque isso é uma expropriação, porque essas pessoas têm criar um mecanismo de desviar recursos para elas. O Estado brasileiro ele atende a si mesmo e quem está próximo. Quando são empreiteiros, são empreiteiros. Quando são sindicatos, são sindicatos. Quando é o PT, é sindicato empreiteiro. Entendeu? Que é atendido. Mas então a gente vive o estado de bem-estar sindical, a gente vive o estado do bem-estar empreitarial, mas toda vez que você transfere recurso de quem não tem para quem tem, você não está construindo nada, você só está esfarelando. Então você tem uma carga tributária de quase metade do PIB e você não consegue ter 1% de investimento público há mais de 10 anos. Entendeu? E isso é aritmética, ou seja, o Estado arrecada, tem uma eficiência na arrecadação que se encerra nela. Ele não consegue fazer mais nada com o que arrecada a não ser consumir. Então é o monstro parado, gordo, expropriando e se alimentando para não sair do lugar. Porque se fosse o que eu estou falando assim, não é que eu falo assim, o liberalismo no Brasil acho que é tão ainda futuro que eu falo assim, eu sou liberal de carteirinha, mas eu falo assim, eu não sou contra o Estado, porque eu sou tão a favor do Estado que eu acho que o Brasil merecia ter um. Entendeu? Porque a gente nunca teve isso. Entendeu? Assim, uma coisa, quando você viaja, eu morei. Foi lá quando acabou o programa, fiz um sabático, passei 3 meses em Londres. Londres é uma cidade cara, mas quando você chega assim, caramba, eu não peguei um táxi, eu só andava de transporte público, eu só usava o parque público, eu estava nas instituições públicas. Então, assim, você paga, mas você sente pelo que pagou. Aqui eu falei isso, quando você fala assim, um conceito extremamente liberal, que é imposto é roubo.
Isso é na Escandinávia. Aqui imposto é crime hediondo. Aqui mata. Aqui privilégio é chacina. Então, aqui você. A mortandade brasileira, que vai do nível de homicídio, a gente é o país do assassinato, da mortandade de desastre de trânsito, tudo que nós não construímos foi basicamente porque a gente transportou uma massa de recursos imensa para uma galera muito reduzida. De novo, no Rio de Janeiro, 170 mil pessoas ficam com 75% dos impostos. Entendeu? Por que isso não chama casta? Por que isso não chama aristocracia? Por que isso não chama elite privilegiada desumana? Porque desde sempre todo mundo está apontando para o inimigo do outro lado. O inimigo é sempre o Ciro Gomes vai, porque os banqueiros, 4 famílias, 9 bilhão, não sei o que. 9 bilhão é uma ação do sindicato na Petrobras por dia. A Petrobras tem de ação para espolhar ela 60 bilhões por dia. Então, assim, o Estado brasileiro, ele expolia o povo brasileiro, ele é uma matriz invasora, ele é uma casta expoliadora improdutiva, entendeu? Porque se fosse essa carga toda e você tivesse aí, né, você tem essa carga toda para morrer de dengue, malária, chikungunya, febre amarela, entendeu? Sarampo, bala perdida, pelo amor de Deus, né, velho? Então é por isso tudo que você tem que lutar, Paulo Gaspar, entendeu? Olha o tamanho da peia, entendeu? Por isso que eu acho vocês todos muito corajosos, agradeço muito. Obrigado. Valeu, brother.